Olá, doutores e doutoras, como vão? Pessoal que me segue no canal, um grande abraço. Hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos lembrar de maneira rápida, numa dica super rápida, o que é o nexo causal. Lembre-se, nexo causal é a ligação entre a conduta e o resultado. Lembrem-se que o Código Penal brasileiro adotou a teoria dos equivalentes causais, a chamada conditio sine qua non, lá no artigo 13. Vamos lembrar, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Olha que interessante. Mas até na parte final está escrito: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Importante lembrar: para alguém responder pela prática de um crime, ele tem que ter agido com dolo ou culpa e tem que ter contribuído de alguma forma para o resultado. Lembre-se, senão a gente vai acabar punindo Deus por ter inventado o chinês que inventou a pólvora e assim por diante. Lembre-se dos exemplos que nós colocamos para vocês nessas últimas semanas de aula. Pois bem, fiquem atentos ao nexo causal, é uma matéria bem importante e vai ganhar grande importância quando nós estudarmos sobre o concurso de agentes. Vocês devem se lembrar da coautoria e da participação. Na espécie de coautoria nós temos o coautor imediato, aquele que determina as ações, do coautor imediato, que é aquele que pratica as ações a mando, a rogo do coautor imediato. E a participação pode se dar por instigação, induzimento, que é o chamado suporte moral. Induzimento, se planta a ideia na cabeça do agente. Instigação, o agente já tinha a ideia e ele tem aquela vontade reforçada. Auxílio material é emprestar as armas para que o crime aconteça, é emprestar um veículo, é passar o código do cofre, é sempre nesse sentido. Lembre-se, para alguém responder pela prática de um crime, em coautoria ou participação, tem que ser movido por dolo ou culpa. Tem que haver aí o elemento subjetivo do tipo. Outra coisa importante para se lembrar com relação ao concurso de agentes são os requisitos para que ele exista. Vamos lembrar a existência de 2 ou mais agentes, lógico, né, senão não seria concurso. Nexo causal, ligação entre conduta e resultado, e aí se coloca o dolo ou a culpa, ok? E o vínculo psicológico, ele é muito importante, é uma ligação mental entre o autor e o coautor, ou entre o autor e o partícipe do crime. Tem que haver essa ligação mental, eles têm que estar ligados para que a prática do crime ocorra. Caso contrário, nós podemos estar diante da autoria colateral. Presta atenção para a sua prova, rapaz. A coautoria, a autoria colateral, como é que ela funciona? Ela é diferente da coautoria. Na autoria colateral, há uma ligação, não há uma ligação entre os dois participantes do crime, não há aquele vínculo mental. Eles têm vontades de produzir o resultado, mas essas vontades não são ligadas uma à outra. Um desconhece a existência do outro. E aí praticam a mesma modalidade de crime, ou eles atentam contra a própria vítima, né, contra a mesma vítima, mas não há ligação entre eles. Aí então é um exemplo clássico da autoria colateral, vocês vão se lembrar do caso da Chapeuzinho Vermelho. Vou colocar aqui para animar a galera para prestar atenção na prova. Bom, gente, um grande abraço, é só mais uma dica rápida de direito penal para vocês. Até a próxima.